Notícia e informação aqui em Os Pingos nos Is. A bancada do PT na Câmara se articula para enterrar a reforma administrativa defendida por Arthur Lira como medida necessária para acabar com o privilégio do funcionário público ou do funcionalismo público de maneira mais ampla. Segundo o líder da base governista na casa, o deputado José Guimarães, isso não é pauta do governo e não é prioridade para o país. Questionado se a gestão petista não previa outras medidas de redução de gastos, o parlamentar afirmou que o pedido de corte dos benefícios é coisa do mercado. Na contramão do partido, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou apoio ao projeto. Para ele, votar esse tipo de proposta já é parte de uma reforma do Estado e sinaliza que há um esforço por modernização. Oficialmente, o governo promete um grupo de trabalho para elaborar a reforma. Vamos gerar com os nossos comentaristas. Antes do Cristiano Beraldo, Roberto Mota. Mota, a gente tem tratado de reforma administrativa, inclusive falávamos que a reforma administrativa precisaria ter sido startada, iniciada antes da reforma tributária, para você saber exatamente o tamanho do Estado e cortar os excessos, né? Exato, mas é preciso ir nesse assunto com muito cuidado, Daniel. É preciso a gente definir do que é que a gente está falando, para não correr o risco de acontecer o que aconteceu com o pacote anticrime, que acabou quase virando um pacote pró-crime. Qual é o objetivo dessa reforma administrativa? Exatamente do que a gente está falando. A gente acabou de ver, no início desse governo, uma desreforma administrativa, quando o número de ministérios foi aumentado para 37, e agora acho que subiu para 38, não é isso? Ou vai subir? Amanhã é 40, depois 45. Como é que esse tipo de mentalidade vai apoiar uma reforma administrativa verdadeira? Essa história de cortar os privilégios do funcionalismo público me parece a simplificação exagerada de um problema que é muito maior do que privilégios do funcionalismo público. O problema é o tamanho de um Estado. É um Estado que sustenta muita gente que vive de parasitar a máquina do governo. Esse é que é o grande problema. O Estado, ele tem que ser enxuto e cumprir com as suas missões essenciais. Todo o resto deve ficar para a iniciativa privada. Eu acho que é a partir desse princípio que a gente pode discutir uma reforma administrativa. É preciso, primeiro, definir do que a gente está falando. Eu acho uma simplificação exagerada dizer que o objetivo dessa reforma é acabar com os privilégios do funcionalismo. E os privilégios do político vão entrar nesse pacote? Pois é. Cristiano Beraldo, também queremos escutar a sua avaliação acerca da reforma administrativa. O líder do PT, o deputado José Guimarães, se manifestou contra essa reforma, dizendo que a pauta é de interesse do mercado. Você não esperava outra coisa, né? Ô Caniato, eu não consigo ouvir o nome do José Guimarães sem me lembrar que foi o assessor dele que foi pego no aeroporto de Congonhas, se não me engano, com dinheiro na cueca, dinheiro na mala, dólares, euros, reais, uma festa do dinheiro vivo, e que isso também, curiosamente, não deu em absolutamente nada, e está ele agora líder deste terceiro governo Lula. E esse é o homem que vai opinar sobre a reforma administrativa. Então não dá para levar muito a sério, né? Porque o fato concreto é que o Brasil, na sua estrutura administrativa, da administração pública, é completamente atrasado, porque há um erro de concepção ali. A estrutura burocrática do Brasil não foi preparada para o que a gente viu acontecer, sobretudo nas últimas 2 décadas, com a internet, a facilidade de comunicação, a digitalização de todos os processos, etc. Você precisa redefinir a máquina pública brasileira, e a reforma administrativa, ela tem que ser, para valer, muito mais abrangente do que qualquer uma dessas pessoas que estão falando de reforma administrativa estão considerando, porque a gente precisa mudar desde o princípio para que o Estado brasileiro seja mais eficiente, seja mais barato, seja mais respeitoso com o contribuinte, que a gente não tenha servidores públicos que sempre optem por dizer não àqueles que pagam a conta, que é o contribuinte,
simplesmente porque eles não querem colocar o seu CPF numa decisão favorável a quem está reclamando do Estado e depois serem responsabilizados. A estrutura pública hoje vive com medo e é um comodismo, porque falam não ao contribuinte, aí o que acontece com esses pleitos? Vão para a justiça e a gente tem a justiça sendo tomada, invadida por ações, sobretudo tributárias, de bilhões e bilhões de reais que não são resolvidos e o contribuinte fica décadas discutindo até conseguir receber, não o dinheiro, mas receber um precatório e rezar para que esse precatório seja pago antes dele morrer. Essa dinâmica precisa acabar. A Receita Federal tem que ser redefinida. Toda a estrutura de relacionamento com o contribuinte tem que ser redefinida. Mas isso não está em jogo. O que vão fazer é uma coisa ali, outra ali, e agora esses conselhos, por exemplo, o Haddad estava falando hoje, se não me engano, de acabar com super salários, que era importante acabar com super salários. Mas o problema é que o servidor vai lá, ele é contratado para ir para um ministério, alguma coisa assim, e aí depois já tem o jogo. Não, daqui você vai para esse conselho da empresa A, da empresa B e tal. Aí, no fim, é um dinheirão que se ganha, os amigos do Haddad. Então, não dá para a gente levar isso a sério. Eu, na minha opinião, não vejo a menor chance dessa reforma administrativa ser minimamente compatível com aquilo que o Brasil efetivamente precisa. Vamos retornar ao Rio de Janeiro, tratando justamente dessa questão que envolve a reforma administrativa. Mota, o PT e também os partidos de esquerda têm uma identificação muito grande com o funcionalismo público. Muitos funcionários públicos se entendem e se veem como progressistas, muitos participam de sindicatos, votam em candidatos de esquerda. Essa relação acaba fomentando um cenário ideal para perdurar essa situação que a gente vê hoje em dia, um Estado mais inchado, muitos cargos, repartições e autarquias sempre repleta de servidores públicos? Eu acho que isso valia por um Brasil de antigamente, Daniel. Eu acho que com as mudanças que o Brasil viu nos últimos anos, a grande maioria da população percebeu em que direção que está o progresso, em que direção que está a riqueza e a segurança, né? Percebeu que uma máquina de Estado inchada, ineficiente, obsoleta, prejudica a todo mundo, inclusive aos servidores públicos. Um Estado mais enxuto, mais eficiente, tem condição de remunerar muito melhor os servidores que trabalham nele. Tá? Então, eu acho que essa época em que se associava servidor público com ineficiência e com o monopólio político da esquerda, essa época acabou. Eu conheço inúmeros servidores públicos que estão antenados com a modernidade, que entendem qual é o papel do Estado e que defendem a eficiência, que defendem uma organização melhor, um Estado mais enxuto e focado na sua missão principal. Cristiano Beraldo, falar em Estado mais enxuto e eficiente, é preciso olhar para uma outra administração ou dá para apostar nisso ainda na gestão Lula? Você tem 45 segundos, Beraldo. Não existe, né? Você imaginar que o governo do PT vai fazer uma reforma administrativa para valer, não tem como. E queria só aproveitar a fala do Mota para dizer o seguinte: o problema não são, em geral, os servidores públicos. Há muita gente qualificada. Eu, na minha família, tive pessoas prestando serviço no serviço público. E não é esse o ponto. O ponto é que a estrutura, a concepção tem que mudar de forma radical, até para que a autonomia do servidor público aumente, que ele tenha uma responsabilidade e a gente mude o conceito da má-fé no Brasil, porque tudo é má-fé. O contribuinte está sempre errado, não pode. A gente tem que partir do princípio da boa-fé, como é em qualquer lugar civilizado e desenvolvido do mundo. Então, o Brasil realmente não terá, neste governo, nenhuma mudança significativa na questão administrativa.